Polêmica no Supremo Tribunal Federal. E aí, meus amigos, o ministro Flávio Dino determinou a censura em livros jurídicos? Vamos compreender o tema. O ministro Flávio Dino determinou a retirada de circulação de 4 livros jurídicos com conteúdo, de acordo com ele, homofóbico e misógino. Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas. Vamos conversar sobre esse tema que vem causando muita polêmica. E vamos iniciar aqui falando sobre liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação. Artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. A liberdade intelectual, ela se refere à liberdade de escrever um livro, uma monografia, uma tese, um artigo ou qualquer texto sem a necessidade de autorização ou qualquer tipo de censura prévia. Antes da gente entender um pouco melhor esse caso, vou pedir para vocês curtirem, deixarem seu like e se inscreverem aqui no canal. Trata-se do recurso extraordinário 1513428. O que se trata esse recurso extraordinário, professor? Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Nessa ação civil pública, destacava-se a existência de discurso de ódio contra mulheres e pessoas LGBTQIA+, e buscava a retirada de circulação e a destruição de exemplares de livros de ensino jurídico. Inclusive, nessa ação civil pública, existia pedido de dano moral coletivo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu por maioria pela improcedência do pedido, prevalecendo uma avaliação de que, entre aspas aqui, o que está na decisão. Não obstante os aspectos estilísticos pouco elegantes, as obras em análise não têm potencial para disseminar o ódio sexista ou homofóbico. Veiculação e defesa de ideias por meio de linguagem deselegante não caracteriza ofensa, outras hipóteses que concretamente está garantida pela liberdade de expressão. É isso que decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas aí o caso chegou no Supremo Tribunal Federal e foi julgado monocraticamente pelo ministro Flávio Dino, o qual deu provimento ao recurso. E o ministro, na sua decisão, ele começa demonstrando que nenhum direito é absoluto. Ele destaca a livre e plena manifestação do pensamento, da criação da informação, mas, por outro lado, ele destaca que a Constituição também não deixa de prescrever o direito de resposta e um regime de responsabilidade civil, penal e administrativa, em caso de eventual desrespeito aos direitos constitucionais de outras pessoas. Ele cita como exemplo jurisprudencial um caso clássico do Supremo Tribunal Federal, o HC 82424, caso Elvanger, que trabalha a temática do discurso de ódio. Depois, ele disserta sobre grupos específicos em situação de vulnerabilidade, a exemplo das mulheres e da população LGBTQIA+, inclusive apontando dados de mortes de violência das pessoas desse grupo. Fundamenta sua decisão tanto na normativa nacional quanto na normativa internacional, a exemplo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. E aí conclui o ministro, dizendo que ele entende que essas obras jurídicas adversadas não estão albergadas, abrangidas pelo manto da liberdade de expressão, porque atribuem às mulheres e à comunidade LGBTQIA+, características depreciativas, fazendo um juízo de valor negativo e utilizando-se de expressões misóginas e homotransfóbicas, afrontando aqui o direito à liberdade, tendo aí um conteúdo de violência, um conteúdo de ódio contra esses grupos vulneráveis. E conclui dizendo que as obras objetos da ação civil pública poderiam ser novamente editadas e ofertadas ao público, desde que retirados do seu teor os trechos incompatíveis com a Constituição Federal e as decisões do Supremo Tribunal Federal que ele destacou. E aqui um detalhe, o ministro ele entendeu que as publicações impugnadas na ação civil pública, aí ele retirou a obra do professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, dizendo que nessa obra do professor Pedro Lenza não foi apontado conteúdo homofóbico, preconceituoso, discriminatório, e realmente não há
Eu já li o livro do professor Pedro Lenza, é um professor brilhante, um professor muito humano. Não existe conteúdo homofóbico, preconceituoso, discriminatório na obra do professor Pedro Lenza. Ele é muito sensível com grupos vulneráveis, até mesmo na parte que ele trabalha a defensoria pública, grupos vulneráveis, custos vulneráveis. Ele demonstra uma preocupação sensível com grupos em situação de vulnerabilidade. Então, foi bem retirada aqui da decisão, porque realmente não existe uma extrapolação por parte do professor Pedro Lenza. Mas aqui nós temos que fazer uma análise crítica, né? De um lado, nós temos diversos estudiosos que concordam com o posicionamento do professor Flávio Dino, e com esses fundamentos acima expostos. Mas a decisão vem sendo também objeto de muitas críticas. Alguns estudiosos, eles destacam que, olha, na democracia nós temos visões diferentes. Tanto é que o TRF julgou a ação improcedente. Além disso, de acordo com alguns estudiosos, estaremos diante de um caso de censura, e uma censura praticada por um único ministro em decisão monocrática. Essa decisão, inclusive, ela pode gerar aquele denominado chilling effect, o efeito resfriador, inibindo a liberdade de expressão até mesmo no ensino jurídico. Eventuais conteúdos ofensivos, degradantes, deveriam ser compelidos na forma da lei da Constituição, com indenizações, por exemplo. Jamais, de acordo com esses estudiosos, nós poderíamos ter a retirada de trechos dos livros, sendo essa uma decisão típica aí de ditaduras. Eu sei, o tema é extremamente polêmico, eu não estou aqui para me posicionar de um lado ou de outro, eu quero que vocês tenham uma visão crítica sobre esse tema e, eventualmente, possam tomar as suas decisões, mas, para vocês se aprofundarem no tema, eu convido os nossos alunos a conhecerem o meu material de Direito Constitucional em cursos de defensorias, onde eu abordo detalhadamente todos esses temas, todas essas polêmicas envolvendo o direito à liberdade. E eu iria pedir para vocês também não esquecerem de deixar o seu like, de seguir a gente aqui no YouTube, o canal de Estratégia, a gente nas redes sociais, lá no @MarcosLopesGomes. Estou aí à disposição de vocês. Eu sei que estamos numa época de várias decisões polêmicas no Supremo Tribunal Federal. Às vezes eu costumo brincar que é difícil ser professor de direito constitucional com tantos temas polêmicos, com visões diferentes, e cabe a gente trazer aqui para os alunos as análises feitas, elaboradas por uma corrente de pensamento ou por outra corrente de pensamento, para que vocês possam conhecer o que eventualmente vai ser cobrado em prova e, por outro lado, também ter um senso crítico ou conhecer as correntes existentes sobre determinados temas que são mais polêmicos. Isso permite que a gente engrandeça o debate e fortaleça os nossos argumentos, eventualmente, para defender uma posição ou outra. Pessoal, um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.